Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando roupa, andando de carro, pensando naquela proposta, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 62 do podcast Áreas Contaminadas, o 27º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos. Os nossos canais, como esse podcast e a newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se/ECD Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo e bem-vinda e estará ajudando, além de mim, toda a nossa comunidade e garantindo a continuidade do conteúdo gratuito para todo mundo. Gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são realmente os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu converso com Rodolfo Rodrigues, não o famoso goleiro do Santos, mas o Rodolfo Rodrigues da Reconditec, engenheiro elétrico, pós-graduado em remediação de áreas contaminadas pelo Senac, e atualmente ele trabalha na Reconditec. Ele conta coisas muito legais, começando por sua trajetória profissional muito interessante e de muita batalha. Depois ele fala do histórico da Reconditec, que, coincidência ou não, também é muito interessante e de muita batalha e de muito sucesso. A seguir, ele conta uma história fantástica que dá muito orgulho para todo mundo que trabalha com GAC no Brasil. Ele participou da implantação de um projeto de remediação termal na Suécia. Algo incrível. Além dos aspectos técnicos da remediação, ele falou bastante sobre o caso da contaminação, de como a comunidade lá encara o GAC, e de detalhes inusitados da vida na Suécia e de como é trabalhar no inverno escandinavo. Foi uma conversa realmente muito legal e com certeza vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Rodolfo Rodrigues. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho mais um convidado ilustre aqui, o meu amigo Rodolfo Rodrigues. Mas é isso, Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos Tanaka, pessoal do podcast, tudo bem? Legal, Rodolfo, deixa eu fazer uma pergunta primeiro que não tem nada a ver com o nosso tema central aqui. Você é mais jovem, não sei se é do seu tempo, acho que não, né? Lá nos anos 80 tinha um goleiro famoso do Santos, uruguaio, chamado Rodolfo Rodrigues. Eu sou corintiano, eu ouvia aquele cara e ficava com raiva dele, né? Que o cara defendia pra caramba e tal. Então você conheceu esse Rodolfo Rodrigues, goleiro do Santos, ou não? Não cheguei a conhecê-lo, mas o meu nome veio pelo meu pai, Marcos. Que é santista roxo. Caramba, olha aí. E quando ele casou com a minha mãe, que tem o sobrenome Rodrigues, né? Acredito que não houve dúvida, né? Quando soube que seria um menino. Caramba. Ele resolveu fechar com chave de ouro aí, colocando o nome do ilustre goleiro do Santos aí na década de 80. Nossa senhora, é verdade. Caramba, não sabia disso não, então perguntei certo, olha aí. Perguntou certinho sim, Marcos. Pô, legal.
Pô, Rodolfo, conta para o pessoal a sua história, onde você nasceu, onde você cresceu e o que te fez fazer a engenharia. Marcos, sou natural de São Paulo, capital. Nasci na Saúde. Morei na Saúde até os 3 anos de idade. Logo em seguida, meu pai comprou um terreno próximo do Jabaquara e começou a construção de uma casa, né? Onde eles moram até hoje, né? Vivi até os 19 anos ali, no bairro do Jabaquara. Por ali eu estudei, cresci. Ao longo do ano de 2001, eu comecei o curso técnico no Senai Anchieta, na Vila Mariana. Legal. A partir desse momento eu começo a ingressar, né, nesse mercado de indústrias, indústria química, petroquímica, automotiva, que eu venho trabalhando, né, desde o ano de 2003. Você fez o curso técnico, então, e já entrou na indústria. Daí, nesse caminho, você fez a engenharia enquanto trabalhava, é isso? Exatamente, Marcos. Eu estudei no Senai até o ano de 2003. Em 2003 eu comecei na indústria, trabalhando numa empresa que colocava rótulos em garrafas, né? Eles faziam máquinas que colocavam rótulos em garrafas. Logo em seguida, em um ano de 2004, eu comecei a trabalhar com automação industrial. Trabalhei de 2004 a 2006 com programação de CLP, bem dentro aí de indústrias químicas e petroquímicas, né? Ao longo desses anos aí eu tive bastante experiência, né? Conheci indústrias como Fosfértil, Petrobras, consegui trabalhar embarcado por 2 oportunidades. Isso eu tinha 19 anos, era cabeludo, era bem diferente do que o pessoal me conhece hoje, Marco. Aí, ao longo do ano de 2006, eu era um pouco frustrado, assim, com a parte de salário que a gente recebia na época, né? E a alegação do meu patrão na época era a ausência do curso superior, né? Certo. E aí foi no final do ano de 2006, surgiu a oportunidade de trabalhar numa farmacêutica em Resende, né? E a minha condição de trabalhar nessa farmacêutica era, primeiro, poder, né, bancar sozinho na cidade, certo, e já entrar numa faculdade. Eu pretendia fazer engenharia, na época, engenharia de automação. certo. Que era o que eu mais conhecia, era o que eu mais trabalhei, era o que eu dedicava 24 horas da minha vida. Na época eu viajava muito, muito ao trabalho mesmo. Dificilmente eu ficava uma semana inteira em São Paulo. Porém, na cidade que eu fui morar, em Resende, né, a gente não tinha a faculdade de automação industrial, porém existia a faculdade de engenharia elétrica, né, elétrica e eletrônica. E aí isso foi o ano de 2007. Em 2007 eu comecei a trabalhar com instrumentação. Então eu tinha uma parte do meu trabalho que era voltado para automação e uma parte com instrumentação, bombas e válvulas, né? E aí comecei a estudar também na faculdade de engenharia ali. Foram 5 árduos anos de estudo até no ano de 2011 eu consegui me formar como engenheiro elétrico, Marcos. Mas caramba, né? Então você já era técnico, já trabalhava, então você saiu um engenheiro que manjava pra caramba. Bem mais do que a média de outros engenheiros que saem do ensino médio para a faculdade e entram no mercado de trabalho. Você já estava vários passos na frente. Mas tem o sofrimento de fazer a faculdade de engenharia, que é dureza, né? Enquanto trabalha. E aí foi difícil? Foi muito difícil. No ano de 2007, 2008, a cada 3 semanas que eu trabalhava, uma delas era trabalho à noite, né? A gente chamava de horário diferencial. Então a gente revezava em 3 pessoas esse horário, né? Que era das 2 à meia-noite. E aí ao longo dessa semana eu não conseguia assistir aula nenhuma presencial, né? Na época não existia EAD, não existia aula que não fosse presencial. Então a gente ia comprovar junto à universidade, né? Que a gente trabalhava nesse método especial de trabalho. Nossa. E precisava correr atrás da matéria perdida, né? Nunca fui um aluno muito bom, né? Então, os 3 primeiros anos foram anos bem difíceis para mim. Assim. Após o terceiro ano, começou a virar algo mais técnico, né? Matérias mais técnicas, coisas mais palpáveis, assim. Aí eu comecei a ter um pouco mais de facilidade, né? Sim. Mas foi assim, Marcos. Nossa. Até o ano de 2011, né? Trabalhando e estudando. Logo em seguida, né, me formei, aquela ansiedade em ter a carteira Agora de trabalho. Tô formado aqui, pô. O registro, né, de engenheiro. Daí, na empresa que eu estava trabalhando, a gente não tinha essa oportunidade, né? Eu era terceiro de manutenção de uma empresa de farmacêutica, né? Certo. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Peugeot Citroën, cara. Certo. Que é uma fábrica que tem em Porto Real, ao lado da cidade. Foram 6 meses de trabalho na Peugeot.
Para variar um pouco, nesses 6 meses eu consegui uma viagem para Argentina. Caramba. Fiquei 1 mês e meio na Argentina dentro de um cliente, fazendo testagem, né, de componentes e aprovando o envio de projetos que seriam montados aqui no Brasil. E após esses 6 meses na Peugeot Citroën, surgiu a oportunidade de voltar para a farmacêutica, agora não mais como terceiro, mas sim como engenheiro de projetos. Certo, legal. Aí foram 2 anos, né, nessa farmacêutica como engenheiro de projeto. No Lá em último ano, Resende. em Resende também, e na mesma empresa que eu trabalhava como técnico, mas agora como funcionário mesmo da empresa, né? E aí foi nesse período que eu tive o primeiro contato com remediação ambiental. Aí que surgiu a oportunidade de fazer um projeto, Certo. né, de instalação de linha, passagem de tubulação. Você como cliente ali, né? A sua indústria era o cliente. Como cliente, exatamente, Marcos. Profissionalmente falando, eu tenho 2 visões dessa parte de remediação ambiental. Durante esses 2 anos que eu trabalhei na farmacêutica aí como cliente, né, a gente teve um problema ambiental sério na época, que a gente precisou fazer uma remediação, a gente teve que instalar um DPE. Durante 6 meses eu fiquei incumbido desse projeto, que era a construção de um dique de contenção, projeto, né, da passagem das linhas e acesso aos poços de bombeamento, para que a Reconditec levasse um sistema de remediação para lá. Foi aí que eu conheci o Lucas Lacerda, junho mais ou menos de 2014. 2014? Em junho de Caramba! 2014, exatamente. Então é relativamente pouco tempo, né? Foi pouco tempo, Marcos, pouco tempo. Logo em seguida, o Lucas tinha me feito, né, uma proposta, enquanto eu ainda estava trabalhando nessa farmacêutica, de trabalho. A ideia era substituir ele em campo, né? A Reconditec, na época, devia ter ali 25 funcionários no máximo, né? Hoje tem quantos, Rodolfo? Só para o pessoal ter uma ideia. Está chegando a 98, se eu não me engano, Marcos. Essa semana a gente 4 vezes estava mais. fazendo 4 vezes mais, cara. 4 vezes mais. E a princípio, né, conversando com o Lucas, eu tinha rejeitado a proposta, né? Eu tinha interesse em continuar na farmacêutica, porém, a farmacêutica não tinha interesse em continuar no Brasil. A área, na época, a área não era deles, né? Era uma área alugada, é um condomínio de indústrias químicas lá em Resende. Certo. Então, eles tiveram que fazer a remediação, né? Ao longo de toda a remediação, pelo que eu saiba, eles continuaram pagando aluguel do local, e aí, ao término da remediação, aí sim, eles devolveram o local para o proprietário, né? E desvincularam totalmente do Brasil, pelo que eu saiba. Essa farmacêutica ainda tinha outra unidade em São Paulo, mas também acredito que hoje não tenha mais nenhum tipo de medicamento sendo fabricado aqui, apenas importação. Sim. E aí comecei, Marcos. E aí você resolveu aceitar, né? Falou, não, vou recusar, mas eu vou aceitar. Na época foi bem complicado assim para mim, porque um pouco antes, né, de aceitar a proposta da Reconditec, eu tinha sofrido um acidente de carro. Caramba. Na Dutra. Na verdade, eu causei um acidente de carro, né, e eu rodei um veículo que eu tinha. Ixi. Foram 9 veículos Nossa. envolvidos na batida. Por sorte, não teve um ônibus, foram apenas veículos mesmo, ninguém se machucou. Nossa. Mas eu consegui a proeza de estourar 3 guarda-reios e quebrar as 4 rodas do carro. Nossa, meu Deus. A proposta do Lucas era substituir ele em campo, então era para ficar viajando, né, de novo, e agora numa condição diferente, porque no passado, quando eu trabalhava com automação, eu passava no mínimo 15 dias no cliente, né? Sim. A gente dificilmente tinha um trabalho mais rápido do que 15 dias, porque você tinha que fazer o comissionamento, teste de painéis, teste de CCM, download de programa, isso tudo levava um certo tempo até você colocar a máquina, né, em funcionamento e entregar para o cliente. Já com a Reconditec, não. A ideia era fazer viagens curtas, né, passar 2, 3 dias ou fazendo manutenção, ou acompanhando uma obra, ou instalando, ou desmobilizando um sistema. E isso, na época, pesou bastante para mim, né, por conta desse acidente. Mas aí, logo em seguida, repensei, né, coloquei a cabeça no lugar e acabei aceitando. Não me arrependo em momento nenhum, né, disso. Acho que hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Hoje vai muito de acordo com o que eu acho correto, né, o que eu trabalho hoje. Né? Nem sempre a gente consegue fazer o melhor, mas a gente, com certeza, tem essa consciência limpa de ter conseguido entregar algo melhor do que estava, né, do que nós encontramos. Isso hoje é o que me motiva, né, a trabalhar. Que sorte a nossa aqui do nosso mercado, Rodolfo, que você aceitou, hein, meu? Caramba. No começo foi bem complicado. Eu e o Lucas dava passar para mim também, né, como
como funcionavam as coisas, essa parte de equipamento, sensor, CLP, isso tudo era o meu dia a dia, né, em proporções muito piores, na verdade. Nessa farmacêutica, a gente devia ter nosso CCM, acho que, se eu não me engano, 4 CCMs, cada um deles no mínimo uns 200 motores, mais ou menos. Parte de automação da farmacêutica é muito pesada. Sim. Eu já tinha, né, esse entendimento, mas tinha essa adaptação, né? Coisas montadas dentro de um container, muitas vezes durante o deslocamento desse container, algumas peças quebravam ou algo se desmontava, né? Mesmo por conta de vibração e tal. Então a gente teve esse desafio aí, mas se eu não me engano, algo em torno de 4 meses ali de passagem de bastão, né, com o Lucas Lacerda, a gente já conseguiu pegar e ir tocando a equipe aí de campo. Legal. E aí, Rodolfo, em 2016, né? Acho que foi 2016, você vai no Senac. É isso? Exatamente, Marcos. Assim, comecei a trabalhar em 2014, entendia muito o que o sistema deveria fazer. Certo. Mas você não sabia o porquê, né? O sistema tinha que funcionar de determinada forma e. Exatamente. Não fazia a mínima ideia. Todos os pilotos na época eram supervisionados de perto pelo Lucas, né? É. Então, assim, a gente basicamente ia para campo para trazer dado para ele, né? E isso era algo que me incomodava muito, né? Por que que um determinado sistema tem que trabalhar num determinado vácuo? Como eles chegaram nessa conclusão? Raio de influência, né? Que raio que é isso? Por que que esse solo aí dá tanta diferença de um lugar para o outro? Às vezes até dentro do mesmo site, né? Um Sim. lugar com uma condutividade muito alta, um outro local com condutividade quase que nula. E aí eu precisava fechar essas pontas, sabe, Marcos? Dentro da minha cabeça, assim, meu objetivo nunca foi sair dali, né? Um conhecedor pleno, né? De hidrogeologia, mas assim, minimamente falando, eu precisava conhecer um pouco e somar, né, com esses meus anos de indústria aí Sim. e fazer tudo isso fazer um certo sentido na minha cabeça. Foi aí que eu fui para o Senac. Fez sentido depois desses 2 anos que você ficou lá? Né? Com certeza, Marcos. Foram momentos de grande desafio para mim, né? Dificilmente eu encontrei ao longo desses anos, né, que eu venho trabalhando na Reconditec, algum engenheiro elétrico trabalhando com áreas contaminadas. Então, para mim é algo totalmente novo, assim, né? Quando a gente começou a falar de geologia, hidrogeologia, essa parte química, né? Que para mim é bem complexa, né? Então isso tudo eu não tinha base, Marcos. É. Então assim era uma aula do Marcos Tanaka de 4 horas e 2 noites estudando, tentando entender o que ele estava querendo dizer, cara. Essa era a realidade ali, cara, desse período aí do Senac. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu consegui aprender muita coisa. Eu tenho algumas planilhas que eu gosto de trazer comigo ao longo do tempo, né? Algumas planilhas de lições aprendidas, algumas planilhas de como fazer. A partir desse momento eu fui começando a preencher essa parte de remediação aí junto com as aulas do Senac. Legal. Explica pro pessoal, Rodolfo, você entrou na Reconditec, né? Tem gente que não sabe o que é a Reconditec. Sabe que é uma empresa que faz remediação. Mas como é que é a Reconditec? Você falou que tem perto de 100 pessoas, mas é de um grupo de pessoas, são os proprietários, ou é uma empresa multinacional, é uma empresa nacional? Onde que ela fica sediada? O que ela faz? Marcos, a Reconditec é uma empresa hoje de 4 sócios, né? Surgiu aí dia 29/8/2011. Caramba! Já vai completar 10 anos já. Legal. Na verdade, a Reconditec surgiu do Lucas Lacerda, né? Um dos donos. Ele trabalhava na época na Arcades, montando esse tema de remediação ali. Ele conheceu o Diogo Imaniche. Certo. O Lucas levava algumas necessidades que ele precisava na Arcades para o Diogo em Indaiatuba, e o Diogo tentava de alguma forma ali montar o que o Lucas vinha pretendendo fazer, mas de forma na época bem artesanal, né? O cara tentando resolver os problemas. Bem artesanal, exatamente. O Lucas acabou conhecendo o Diogo porque o pai do Diogo, né, na época, era dono da Reconditec Bombas. A Reconditec Bombas está no mercado de açúcar e cana, aí eu acho que há mais de 20 anos, há muito tempo mesmo. Certo. E eles são fabricantes de bombas de vácuo, de anel líquido. Caramba! Né? Então aí veio dessa necessidade, né, do Lucas precisar de alguns equipamentos na Arcades e ter conhecido o Diogo, onde o pai do Diogo trabalhava numa indústria, né, que tinha a possibilidade de montar alguma coisa, certo. Né? E foi aí que o Lucas, ele
ele viu assim uma oportunidade, né, de chamar alguém do comercial, nesse caso é o Weber, né, o Weber Ud, que na época, se eu não me engano, ele trabalhava na BTX. E aí os três, né, iniciaram ali a Reconditec. Em algum momento eles sentiram a necessidade de alguém que conhecesse de elétrica e automação, né? Foi aí que veio o quarto sócio da empresa, que é o Michel Santana, né? Então o Michel havia estudado com o pessoal em Itajubá, né? Com exceção do Diogo, né? Os outros três sócios estudaram em Itajubá. E ali em Indaiatuba eles fundaram a Reconditec, né? Veio do nome Reconditec Sistemas, né? Era uma derivada da Reconditec Bombas ali, porque até na época, capital, essas coisas, o pessoal não tinha muito, né? Eles tinham uma vontade de ter uma empresa, dessa empresa trabalhar com remediação, né? Eles sabiam bem o que queriam, né? Mas infelizmente na época com pouco orçamento. E aí veio o pai do Diogo dar esse apoio aí, tanto de nome quanto financeiramente falando mesmo. Cedeu um espaço na Reconditec Bombas, né, para a Reconditec Sistemas nascer, né, e se eu não me engano a Reconditec Sistemas ficou dentro da Reconditec Bombas até o ano de 2015, 2016, mais ou menos. E a partir dali a Reconditec Sistemas teve condições de alugar um prédio e aí desmembrar fisicamente, né, da empresa principal. Já por ter essa facilidade, né, em Indaiatuba, de estar ali em Indaiatuba, acabaram ficando por ali mesmo. Hoje a gente já está já no segundo galpão nosso, né? O primeiro galpão ficou pequeno, a gente, né, expandiu para um galpão, teve que fazer uma mudança mesmo para um galpão maior. E esse galpão, estrategicamente falando, a gente já alugou ele com intenção de expandir a empresa lateralmente em outros terrenos que estão vazios, que são do mesmo proprietário. Basicamente é isso. Então, a gente tem ali Lucas Acerda, engenheiro ambiental, foi o primeiro estagiário da Arcades, se eu não me engano. Então, assim, ele tem uma bagagem, né, esse conhecimento muito, muito grande mesmo de remediação. Veio o Diogo Imaniche ali com todo esse conhecimento mecânico, né? Conhecimento prático, trabalha com o pai dele desde os 10 anos de idade, um pouco do conhecimento do Weber ali também como engenheiro ambiental, né, e voltado para a parte comercial, né, ele sempre foi comercial, e o conhecimento do Michel aí dessa parte de automação e elétrica, né, onde o Michel ele era mestre em Itajubá. Então essa é a composição, né, da Reconditec, né, da composição societária da Reconditec. É importante deixar claro, né? A Reconditec é uma empresa que presta serviço para consultorias, né? Então a Reconditec não é uma consultoria, né? Não. Hoje a Reconditec, Marcos, nossos serviços, né, que a gente vende, primeiro serviços de engenharia, então projeto executivo, aluguel e venda de sistemas de remediação, né? E hoje a gente vem trabalhando um pouquinho fora da área de remediação. A gente conseguiu contratar uma pessoa para trabalhar o que a gente vem chamando hoje de novos negócios. Legal. Hoje a gente tem uma parceria com a Ozone Solution, né? Uma empresa americana, onde a gente consegue fornecer equipamentos aqui no Brasil. E a nossa ideia é tentar entrar em outros mercados com a Ozone Solution. Onde entra o remediação termal, né? Processos térmicos, e a Reconditec e a Macmillan Magui, né? Como é que é essa relação, da onde veio e o que aconteceu com isso? Legal, Marcos, bem lembrado. A gente chama de RMC2, né? É o braço termal da Reconditec. Quando surgiu a oportunidade de a gente fazer o primeiro sistema termal nosso, né, que foi para Arcades, os sócios da Reconditec foram até o Canadá, fizeram contato com a Macmillan Magui, surgiu a oportunidade de fazer uma joint venture, né, com a Reconditec. Certo. Então, a Reconditec Sistemas, né, sendo dona de 50% do negócio de termal, e a Macmillan Magui entrando com os outros 50% do negócio. Então, o objetivo dessa joint venture era passar a responsabilidade de aquecimento para os canadenses e passar a parte de tratamento, né, de todos esses compostos para a Reconditec. Certo. Dos projetos América Latina, né, não só Brasil, mas projetos América Latina, a gente também entraria com os projetos, né, com a nossa equipe de projeto junto para trazer a melhor solução. Certo. Como funciona um pouco isso hoje, né? Quando surge a
a oportunidade de um negócio, né, de uma remediação termal, a gente acompanha aqui no Brasil a parte de coleta de solo, coleta de água subterrânea, né, envia para os canadenses as amostras conforme o procedimento padrão deles. Lá fora eles fazem toda a simulação de quanto de energia elétrica vai ser necessário para aquecer aquela camada de solo, eletrodos, distanciamento dos eletrodos. Eles dão esse aval todo da parte de aquecimento. Certo. E a gente aqui vai entender do tamanho da massa, vai entender do contaminante, e a gente vai fazer o sistema de tratamento aqui. Porque é bom lembrar aos nossos ouvintes, né, que o termal não basta você aquecer e fim de papo, né? Você tem que aquecer para mobilizar o contaminante, para ser tratado, ou para o vapor ou para a fase dissolvida. É isso ou é sempre para o vapor, Rodolfo? No caso, sempre para o vapor, Marcos. Certo. A gente acaba fazendo um controle hidráulico também, né, da área ser remediada, mas a parte de extração de vapor, ela, a partir do momento que a gente começa a aquecer o solo, a gente mantém o sistema ligado até o final da remediação. Tá. É manter o sistema ligado mesmo, com geradores, com bombas reservas, ao longo de toda a remediação, para que a gente não tenha a migração, né, dos compostos para uma área fria, uma área que a gente não tenha o controle. Então, assim, existe todo um procedimento que os canadenses seguem, né, e a gente, em contrapartida, precisa estar seguindo junto com eles e garantir, né, que ao longo de todo o processo a gente tenha pelo menos um vácuo mínimo no solo, boa parte de tratamento também disponível, mesmo na falha de uma energia elétrica, na falha de alguns alarmes, né, a gente também consiga isso. Legal, então a parte da Reconditec é fazer essa captação desse vapor e o tratamento, e com essa segurança que você falou, porque uma vez aquecido, você não pode desligar o interruptor, né, e parar de aquecer, né? Então o tratamento precisa sempre funcionar, né? Exatamente, Marcos. Uma vez chegou na temperatura de volatilização, né, dos compostos de interesse, eles vão volatilizar. Indiferente, né, de você estar com o eletrodo ligado ou não, se atingiu a temperatura, ele vai volatilizar. A gente precisa garantir, né, que a gente crie um caminho preferencial, né, para ser direcionado todos esses compostos aí para o sistema de tratamento. Aí essa parte toda do projeto é responsabilidade da Reconditec. E quanto tempo demora mais ou menos para aquecer o solo até a temperatura que é necessária? E quanto tempo depois de desligado demora para o solo voltar na temperatura que ele estava antes? Marcos, o sistema EPDSP, onde a gente usa a umidade do solo para conduzir a energia elétrica e essa condução gerar o aquecimento, a gente consegue atingir temperaturas de até 115, 120 graus no solo, né? A gente leva cerca de 6 meses, mais ou menos, para aquecer, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ligar os eletrodos, até o projeto tem duração média de 6 meses. Após atingir essa temperatura de 115 graus, 120 graus, ele leva em torno de 8 meses a 1 ano para poder voltar à temperatura normal. Caramba! Então é um processo bem longo, Marcos, bem longo. Sim. Já o processo ITDSP, onde seriam resistências elétricas instaladas em cada um dos que a gente chama de eletrodo, né? Seria um aquecimento por resistências elétricas mesmo. Essa a gente consegue atingir temperaturas aí de 300, 400 graus com facilidade. A gente consegue atingir temperatura de 100 graus aí num período de tempo muito menor. Muito menor. O consumo de energia também bem maior, né? E raio de influência também bem diferente. E aí, quantos projetos, mais ou menos, o Macmillan o RMC2 fez na América Latina aí desde que começou isso aí lá por 2016, sei lá, até agora? Marcos, hoje a gente possui 2 projetos concluídos, né? São 2 projetos concluídos. A gente está em fase de implementação hoje, né, de um projeto, e já fizemos acho que 1 ou 2 testes pilotos também, Marcos. Certo. Tá? Então, hoje o site que a gente vem montando, o sistema, a gente pretende aí remover uma massa de 62 toneladas de clorados. Certo. No meio disso tem muito projeto, deve ter muito mesmo, né, projeto de remediação que nós vamos chamar aqui de convencional, né, que é DPE, sei lá, bombeamento, SVE. Mais ou menos quantos projetos você trabalhou já, Rodolfo, nesse mundo? Caramba, Marcos.
Foram bastante, hein? Eu acho, Marcos. Hoje a Reconditec está com 84, 86 sistemas alugados, né? Que a Caramba. gente faz operação e manutenção em todo o Brasil, né? Aproximadamente 80 e poucos sistemas aí. Eu já devo ter trabalhado nos 100 sistemas, mais ou menos, Marcos, da parte. Às vezes um período muito pequeno de tempo, né? Mas alguns outros períodos bem, bem longos mesmo. Mas eu acredito que aproximadamente uns 100 sistemas, mais ou menos. Já Nossa. devo ter feito uns 40 pilotos. Bastante coisa, cara, nesse meio tempo aí. E daí, e a sua função principal é a automação ou é tudo? Toda a montagem total, até mecânica, elétrica? Marcos, no começo, né, assim que a gente foi para a Reconditec, né, que a gente era uma equipe muito enxuta, falo com o pessoal que está entrando hoje que a gente fazia tudo, Marcos. A gente montava o sistema na Reconditec, carregava ele no final da tarde, dormia e acordava no cliente no outro dia para estar fazendo startup, montando, ligando, acompanhando o projeto. Então, assim, no começo, né, eu trabalhava basicamente em todas as áreas, Certo. né, das áreas de montagem e na área de instalação em campo também. Hoje eu estou mais focado em um único cliente, né? Isso já está chegando já há uns 2 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando só dentro de um cliente. E dentro desse cliente eu sou hoje, vamos dizer, um coordenador de projetos, assim. A gente faz teste piloto, mobiliza o sistema, define técnica, tamanho do sistema, opera também, se precisar, mobiliza e desmobiliza. Certo. Então, basicamente, toda a parte de responsabilidade em campo, hoje eu venho tomando conta, assim, Marcos. Esse cliente tem muitos sistemas, né? Não é um sistema só, certo? Não, são diversos sistemas, Marcos. É o cliente hoje que a gente tem o maior faturamento, e a gente deve estar com cerca de 30 sistemas de remediação dentro desse cliente, né? Lembrando que ele não é um site único, né? São diversos sites. E é correto dizer que um dos grandes diferenciais da Reconditec é justamente a automação dos sistemas? Porque, assim, o que a gente ouve falar é que um sistema de DPE é, entre aspas, simples, né? Mas é aquela coisa, é fácil quando se sabe, né? Mas é fácil fazer um DPE, diz o pessoal por aí. Basta colocar uma bomba de água, botar uma bomba de vácuo, e o vácuo extrai, a bomba bombeia, né? E vamos em frente. E a Reconditec tomou essa dimensão porque, além de fazer o vácuo extrair e a bomba bombear, ainda tinha outras coisas e esse sistema automatizado era um grande diferencial. Tá correto isso ou tem mais diferenciais fora esse, Rodolfo? Acredito que tem mais diferenciais, Marcos. Hoje a gente vem trazendo o cliente cada vez mais. Quando eu digo cliente, hoje o caso é a consultoria, tá? Sim. Hoje a gente vem cada vez mais trazendo a consultoria para dentro da Reconditec, a gente vem entendendo cada vez mais a necessidade, né? E vem tentando dar o apoio, Marcos, na escolha do sistema, na escolha de materiais. Então, assim, a gente diz que hoje a gente é um parceiro na solução do problema, Certo. tá? Então, assim, dentro dessa parceria, nós temos, né, hoje alguns funcionários-chave que já trabalharam em consultoria, né? Esses funcionários nossos, eles trouxeram uma bagagem muito grande para dentro da Reconditec. Ao longo aí desse último ano, a gente conseguiu desenvolver dentro da Reconditec o que a gente chama de CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional, onde a gente tenta dar o maior suporte mesmo para o nosso cliente, para as consultorias. E a gente não só com a parte de automação, mas na parte de sistemas, na parte de engenharia, na parte de desenvolvimento de projeto e produto, né? A gente vem trazendo o que é o melhor para o cliente, né? Então, às vezes, DPE talvez não seja a técnica mais adequada para uma determinada área. A gente vem tentando, né, fazer esses contatos com os nossos clientes e, assim que identificado isso, a gente já começar a fazer uma abordagem e tentar descobrir, né, juntamente com esse cliente, qual seria o melhor sistema para aquela área, para aquele local, né, para aquele problema. A gente desenvolveu muita coisa de automação, acho que por isso hoje a gente pode ser reconhecido por isso, né? Hoje todos os sistemas que a gente mantém, né, operando e realiza manutenção, eles possuem um sistema de telemetria que a gente chama. Esse sistema de telemetria a gente tem acesso a todas as variáveis, né, automatizadas do sistema de remediação a cada 1 minuto, caso a gente tenha um controle absoluto do sistema de remediação. Então, acredito que isso acaba virando um diferencial, né? Sim.
E a gente conseguiu, Marcos, identificar isso muito agora na época de pandemia, Certo, né, onde certo. muitos clientes sugeriram, né, que não houvesse visita, que não houvesse presencialmente alguém em campo, né? Então a gente conseguia mostrar para eles as necessidades a partir da telemetria. E aí a gente já é focado, né, para um determinado site, para um determinado local, para tentar fazer aquele sistema voltar a ter o máximo de eficácia dele. E vocês, vamos chamar de vendem, né? Mas vocês vendem soluções de telemetria, porque agora na pandemia acontece isso que você falou. De repente o cara tá com um sistema lá old school, né? E ele fala, pô, meu, se tivesse uma telemetria aqui, um sensor disso, um sensor daquilo, seria legal. Vocês também oferecem esse tipo de solução? Sim, Marcos, oferecemos sim para sistemas de clientes também, né, que compraram. Não só nesse período de pandemia, Marcos, algumas empresas, né, como Petrobras, Vale, eles acabam fazendo um contrato com as consultorias que eles querem saber da disponibilidade operacional do sistema. Certo. Então, assim, o sistema está bombeando, um exemplo, né? Uhum. Sim ou não? Não, então eu preciso ver isso, né, de alguma forma para poder medir e saber o quanto eu vou te pagar pela operação desse sistema. Então, sistemas que estão em locais remotos, né, como Maranhão, Certo. principalmente no Maranhão, a gente fez um processo bem legal de automação lá, onde foi necessário até instalar alguns rádios via satélite, né, Certo. para poder ter sinal de celular, que o local que estava instalado o sistema não tinha, onde o pagamento era condicionado ao funcionamento do sistema. Então, dava uma segurança tanto para a consultoria quanto para o cliente, né? O sistema realmente estava em funcionamento e por isso era devido a essa cobrança, sabe? Então, a gente tem esse outro viés aí também da parte de telemetria, da parte de automação. Legal, Rodolfo, conta agora um pouco da notícia, acho que mais fantástica da remediação do Brasil que eu ouvi nos últimos tempos, né? Então, tem um caso na Suécia e aí, de repente, a Reconditec está fazendo o trabalho da remediação na Suécia, né? Então, conta como é que é, claro, a Reconditec não está fazendo todo o trabalho da remediação. Conta como é que a Reconditec entrou nisso aí de ser a prestadora de serviço de uma remediação na Europa, né? Imagina, nós estamos aqui no Brasilzão e de repente os nossos colegas brasileiros vão para a Suécia fazer um trabalho. Isso eu acho que é um negócio muito grandioso. Eu fico orgulhoso de ver isso aí, né? Então conta aí para nós, Rodolfo, como é que foi isso? Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Foi a gente, por essa parceria com a Macmillan Magui, né? Aproximadamente em setembro de 2020, a Geoserve, uma consultoria europeia, entrou em contato com a Reconditec precisando de um sistema de remediação para ser entregue em janeiro de 2021. A gente conseguiu ali, né, de setembro até outubro, fechar um contrato com a Geoserve e com o governo sueco na fabricação e entrega de um sistema de remediação operacional, né, na Suécia. Caramba! Então Foram. tem um site contaminado na Suécia que o governo da Suécia é o responsável legal. Tem uma consultoria aí a europeia, né? Você falou a Geoserve. Entrou em contato com a Macmillan Magui e com vocês porque eles querem um termal, mas eles querem um sistema, não só esquentar, mas eles querem toda a remediação. E aí, Reconditec, é isso? Exatamente, exatamente. A Macmillan Magui entrou com o sistema termal, né? Com o conhecimento deles de sistema termal. A Geoserve, eles já possuem alguns sistemas na Europa, né? Eles já compraram alguns sistemas na Europa. É. Porém, para esse site específico, eles não tinham o sistema disponível. Foi aí que a Macmillan Magui passou o contato nosso, a gente começou essa negociação. Em outubro de 2020, a gente conseguiu firmar, né, essa condição de montar um sistema de tratamento de vapor, né, para um site contaminado com pesticida, para operacionalizar ali na cidade de Tecnomatorp, na Suécia. Você falou perto de Malmo, né? Então Exatamente. É um site bem interessante, Marco. Uma empresa que fabricava pesticida ali, iniciou a produção em 65. Ao longo da década de 70, ela produziu diversos pesticidas ali. No final do ano 79, alguns moradores da cidade começaram a se queixar ali de odor,
de água com gosto estranho. Ixi. E até então, né, o governo, né, acreditando em todos os dados que estavam sendo apresentados pela empresa, né, mas em 79 começou uma investigação mais a fundo e verificaram que os dados estavam sendo burlados, né? Nossa. Existia uma contaminação, né? Essa contaminação ela trazia risco para as pessoas. Até o ano de 79 praticamente nada havia sido feito, né? Existiam, né, ao longo, né, de toda a investigação e tal, foram enterrados mais de 800 tambores de produtos químicos, Nossa. né? Um produto chamado Dinoseb, né, era um produto que eles fabricavam lá. Esse produto foi autorizado, utilizado durante um período de tempo nos Estados Unidos e na Europa. Logo em seguida viram que ele era muito nocivo para a saúde humana e acabaram cancelando, né, parando essa produção. Porém, esse site tinha lá uma boa quantidade de produtos enterrados lá. No ano de 1980 iniciou o processo de remediação, né, após todas essas investigações aí, o próprio governo, né, começou a fazer escavação, encontrar esses tambores Nossa. e começou a destiná-los. A empresa, quando viu, né, que o governo estava envolvido e tal, ela acabou abrindo falência. Primeiro, parece que ela passou todos os ativos dela Claro, como sempre. para a principal, né, era uma empresa dinamarquesa, né, e logo em seguida abriu falência e deixou esse passivo ambiental para a Suécia, né. O que a gente pesquisa hoje na internet, a maior contaminação da Suécia é a contaminação desse site. Nossa. Já vem trabalhando desde 1980, fazendo remoção de solo, escavação, e agora em 2020 eles começaram a fazer a parte desse projeto do sistema termal, né, de uma área que está impactada também. E aí o governo da Suécia, o governo federal da Suécia que paga por isso, né? Então contratou a empresa e tal. Então o dinheiro, em última análise, sai do povo da Suécia, né? E como é que é a recepção do povo da Suécia sobre esse problema e que você viu ali, né? Como você foi ali. Então você conseguia debater com eles se eles tinham noção do problema que existia e da solução que custa caro, mas eles estão dispostos a pagar. Como é que funciona? Marcos, é um caso bem delicado, acho que para todos os moradores, né? Eu andei pesquisando, ao todo a Suécia já gastou 76 milhões de euros para remediar esse site. Caramba, rapaz. Teve muitos casos que a própria população, né, entrou com processo, né, de algum tipo de dano, que a gente teve aí o óbito de uma criança por contato desse produto, teve basicamente ali 8 mães que tiveram abortos espontâneos, assim, que não conseguem provar, mas Sim. todos tiveram um aborto meio que na mesma época. O diretor da planta morreu com câncer no pâncreas, assim, de repente. Então, assim, teve muita coisa, Marcos. Chocou a cidade, né? Certo. Uma cidade hoje que tem cerca de 1.600 habitantes. Então, é uma cidade muito pequena. Certo. A gente, né, quando teve montando o sistema, a gente conversava com a população local, assim, muito deles queria entender um pouco, né, o que a gente estava fazendo ali, quanto tempo mais ia demorar. Eles entendiam que a gente estava ali, né, para tentando trazer o bem para a população, né. A própria população, Marcos, lá, ela é envolvida, eles existem um canal, né, onde eles fazem toda a comunicação. Então, assim, nós estávamos trabalhando lá algumas vezes, né, montando o sistema, e de repente chegava, né, essa empresa local, né, que Certo. na verdade estava ali só por causa da contaminação, e tirava foto, perguntava para a gente como é que estava, o que era aquilo, por que aquilo ia ser o melhor. Então, assim, um envolvimento da população bem próximo, sabe, Marcos? E que me chamou bastante atenção foi um restaurante que a gente foi almoçar, É. assim, um sueco, mas um sueco bem seco, assim, um cara mais de idade, né? Meio que a gente almoçou algumas vezes, o cara não dava bom dia, não dava boa tarde, nada, assim, do jeito dele. Aí teve um dia que ele acabou perguntando pra gente, né, onde a gente estava trabalhando, o que a gente fazia, de onde a gente era. E aí quando a gente começou, né, a explicar, né, a gente estava falando da mediação e tal, do site da BTQN, aí ele começou a conversar com a gente, É. assim, falar, ó, nasci ali, eu acompanhei isso de perto, né, minha mãe mora lá. Então, assim, cara, foi algo, nossa, bem diferente do que a gente vê no Brasil, né? Sim. Não só o envolvimento da população, mas o conhecimento da população, tentando revitalizar, né, a área,
né, onde o objetivo final vai ser a criação de um parque no local dessa indústria, né, um parque para a cidade mesmo, um parque ambiental. Putz, que legal. Mas aí, Rodolfo, conta aí, como é que você vai parar lá, então? E que tipo de cuidados vocês têm que ter? Porque é gelo, né? Então é tudo frio. E, e frio demais. Então, sabe, coisa que a gente pensa, né? A luva, como é que o cara vai? O cara precisa usar luva, senão ele congela a mão. Como é que ele vai fazer uma solda de um fiozinho minúsculo com uma luva? Como é que são essas percalços aí? Ô Marcos, até antes um pouco de entrar lá, né, de entrar a equipe de campo indo para a Suécia, né, e apanhando bastante lá, a gente começou a apanhar aqui no Brasil. E no Brasil a gente começou a apanhar, porque assim, a aprovação do projeto foi em outubro, né, e a expectativa do governo e da Geoserve era que em janeiro, né, 3 meses após a contratação, a gente tivesse com todos os equipamentos descendo no porto lá. Caramba. E aí o que acontece, Marcos, a contaminação, conforme eu comentei, né, era uma contaminação de pesticida, né, onde os compostos ali eram o clorofenol, clorocresol, fenoxiacético, né, e após o aquecimento de todos esses compostos, a Certo. gente esperava chegar no nosso sistema ácido clorídrico a 35%, né, e se não bastasse esse ácido clorídrico, ele vai estar em forma de neve a uma temperatura de 115, 120 graus. Nossa Senhora. Então, assim, o desafio, Marcos, começou aqui no Brasil Material, né, de tudo, tubo, a conexão, tudo. exatamente, escolher materiais que, primeiro, né, entrassem na Europa, tá? Ah, tá. Porque não sei se é ciência de todos, mas, por exemplo, dentro da Europa existe uma tal de marcação CE, né, que a gente vê em alguns produtos. Essa marcação CE, ela indica que aquele produto que está entrando no país, ele é livre de metais pesados, livre de chumbo, fabricado, né, sobre as melhores práticas, Certo, né, de certo. meio ambiente, prática industrial. E a gente precisou, Marcos, pensar aqui no Brasil nas chapas que iam compor o sistema, Nossa. ser chapas de metal que tivesse uma rastreabilidade, Certo. para que a gente pudesse comprovar junto ao lote de fabricação do vaso, né, que esse material poderia adentrar a Europa. Nossa Senhora. Então, assim, começou aqui no Brasil uma escolha de material, né, que tivesse rastreabilidade, que fosse dentro dos padrões. A fabricação dos vasos precisaram ser fabricados em conformidade com as normas europeias, não com as normas brasileiras, Certo, certo. né? Então a gente teve que aprender sobre as normas europeias e fazer toda a construção dos vasos, né, de pressão dentro dessas normas. Todas as tintas utilizadas no Hum. sistema, nós precisamos importá-las Nossa Senhora. por conta de presença de metais pesados e chumbos, né? E a gente precisou comprovar que tudo isso que estava sendo enviado havia sido pintado com essas tintas. Certo. Então, assim, começou um processo aqui no Brasil, Marcos, antes até de ir qualquer pessoa para lá, de não utilizar PVC, que não é um material aprovado dentro da Europa, Certo. evitar, né, ao máximo a madeira por conta da fumigação. A gente precisaria dar o certificado de fumigação de todas as madeiras, então foi aí que o pessoal de projetos aqui no Brasil começou a pensar em outros materiais, né, Certo. que pudessem ser substituído, né? No caso da madeira, a gente precisou substituir por uma madeira que a gente chama de madeira ecológica, né? Que são resinas plásticas, né? Misturadas a embalagem de longa vida de leite, assim, e pensar em toda essa parte de rastreabilidade de material. Aí, ok, conseguimos fabricar tudo, né? E ainda esses materiais precisam suportar ali o ácido clorídrico a 35%. Descobrimos aí ao longo, né, da compra de material que parafuso bicromatizado não é aceito na Europa, né? Porque Nossa chumbo, Senhora. todas as resinas, né, das tubulações que Paz do foram feitas de céu. fibra, elas precisavam ser resinas americanas aprovadas para entrar na União Europeia. Então, assim, houve, cara, ao longo desses 2 meses aí de projeto, fabricação e montagem, né, um trabalho muito árduo aqui no Brasil, né, com relação a material, exportação, tudo que a gente montou precisou ser acondicionado dentro de containers, né, Certo. foi necessário contratar uma empresa que fazia esse tipo de logística, né, porque
A gente mandou muito material eletrônico, né? CLP, componentes, todos esses componentes passaram 30 dias dentro do mar até chegar, né, na Suécia. A gente tinha muita preocupação relacionada à umidade, Sim. à maresia. Então, a gente precisou contratar uma empresa específica para tudo isso. Fora pensar nesse processo de exportação, foi a primeira exportação da Reconditec, né, de equipamentos. A exportação ainda foi, né, para Suécia, basicamente é uma ilha, existe um monte de restrição, né, a mais do que tem na Europa. Nossa. Então, antes até de começar a sofrer com luva lá, nós começamos a sofrer com Com os materiais parafuso. aqui. O parafuso não pode ser qualquer um. Meu Deus do céu, Rodolfo do céu. Cara. Aí precisamos, parafuso, por exemplo, foram parafusos todos zincados, né? Certo. Que eram parafusos aprovados lá. Todos os materiais elétricos e automação precisavam ter, né, essa marcação CE. Caso contrário, o cliente que estava comprando o equipamento ele não iria aceitar, né? Mesmo que por algum motivo passasse pelo porto, né? O cliente final não ia aceitar porque era um material que não poderia ser usado, né, dentro da indústria, né, lá da Suécia. Além disso, todos os equipamentos elétricos que a gente instalou precisou ser a prova de explosão. Nossa. Então, a gente ainda precisou ter essa certificação, né? Além da certificação CE, a certificação de XD, né? Relacionada à explosividade, né? Porque a gente tinha essa preocupação, né, de talvez ter alguma fuga desse ácido clorídrico ali e isso acabar entrando dentro de algum componente, né? Por formas não convencionais e acabar estragando o equipamento prematuramente, né? Antes do final do projeto. E aí a gente vê que aqui é meio largado demais, né? Você vê, os caras exigem um monte de coisa, eles estão certos em exigir, né? E aqui, né, vai meio no. Marcos, coisa, cara, assim, né, existe os prós, existe os Sim, contras, sim. né? Por exemplo, a gente, para comprar, faltou alguns parafusos, né? Tivemos que, lá ao longo da montagem, que eu vou falar daqui a pouco aqui para vocês, tivemos que sair para comprar alguns materiais que faltavam, né? Chegava na loja, né? Loja linda, maravilhosa, gigantesca de material de construção lá, os parafusos basicamente embalados de 5 em 5, assim, na Nossa. prateleira e tal. Aí você olhava o valor do parafuso e falava, ô louco, cara, não é possível. Isso aqui no Brasil você compra a fábrica de parafuso. E, cara, todos os parafusos fabricados na Alemanha, cara. Sim, sim. O pessoal lá paga por isso, tá, Marcos? Certo. Também, com certeza, montar um sistema lá vai sair muito mais caro do que montar o mesmo sistema no Brasil, né? Mas, sim, eles têm preocupações, né, muito maiores, mas muito maiores do que a gente tem aqui no Brasil. A maior parte de válvula, que a gente também precisou comprar alguma coisa lá, a maioria é fabricado na Itália, né, a gente conseguiu ver essas diferenças, assim, válvula basicamente vinha da Itália, parafuso vinha da Alemanha, mais um outro material pneumático também que a gente precisou comprar, que o valor, assim, 40, 50 vezes mais caro do que aqui no Brasil, sabe? Nossa. Mas você via a qualidade do Sei, sei, material sei. era comparável, cara, Sei, era algo muito superior mesmo, sabe? sei. Por conta, com certeza, de todas essas exigências, Sim, né? sim. E conta da fita isolante, que essa da fita isolante é muito boa. Aí, né, conseguimos exportar tudo, né? Chegou lá na Suécia os equipamentos, o pessoal começou a descarregar. Fizemos três envios de pessoas, né? 3 níveis, né, de pessoas foram para a Suécia, né? Primeiro foram um projetista, né? O Diogo Imanishi, um dos sócios, e o Michel Santana, o outro sócio. O objetivo inicial era chegar, verificar todos os componentes estavam corretos, né? Estavam todos os equipamentos lá, começar a posicionar esses equipamentos e arrumar, né, um hotel ou uma casa para que o resto da equipe de campo fosse, né? O segundo envio de pessoas, né, foi quando eu fui, a gente foi em 5 pessoas, né? Posteriormente foi mais uma, né, no terceiro envio, onde foi o pessoal da automação, né? Foi o Lucas Arnaz, né, responsável por fazer toda a automação do sistema lá. Chegamos, né, aquela euforia de começar a montar as coisas e testar, né? Logo de cara a gente, Era acho que no frio. dia que a gente Foi chegou, esse ano aqui, né? Tipo, sei lá, fevereiro, março. foi março, a gente chegou em março. No dia que eu cheguei, em Estocolmo começou a nevar, Vixe. tá? Mas lá ao norte, né? Ao norte da Suécia, a gente tinha que pegar um outro voo, É, mais o medo da pandemia também, sim, né? A gente teve que passar pela França, que na época, em março, ali estava explodindo de sim. casos de Covid. Chegamos no site, né? Vamos começar a montar e tal. E,
cara, já começou a cair uma nevasca lá. E o pessoal de campo que nunca tinha visto neve já ficou doido, né, cara? E aí começaram os primeiros desafios, Marcos, porque a gente tinha parte do sistema que precisava ser montado dentro de um galpão, parte do sistema teria que ser montado fora do galpão. Certo. Então a gente falou, esquece, fora do galpão não tem condições nenhuma de trabalhar. E dentro do galpão também era difícil. Cara, a gente precisava usar touca, luva, cachecol. E a luva, cara, você perdia total sensibilidade, que tinha que ser luva grossa, né? Então, assim, nos primeiros dias, cara, nós sofremos muito com luva e com os pés. Muito. Até que chegou um sueco, um rapaz que ajudou a gente ao longo de todo o projeto, né? Um cara de campo também lá da Geoserve, né? Ele chegou com um saquinho assim, né? Onde ele balançou o saquinho, entregou na mão e falou, põe dentro da sua mão, põe dentro da sua luva. Tá bom. Cara, colocamos o saquinho começava a esquentar. Nossa Senhora! Ficava uns 8 a 10 graus de temperatura ali para uma reação química que ele fazia em contato provavelmente com o ar, com a umidade do ar, né? Certo. Cara, aquilo aí salvou nossa vida ali durante os 5 dias que foram muito frios. Caramba! E aí, você nunca vai pensar numa coisa dessa, né? O cara, né? Não, eu não fazia ideia que existia. Para montanha, eu sabia que existia, usava, né? Porque eu acabo fazendo bastante trilha, né? Mas não imaginei que no dia a dia do trabalho isso teria, né? E tem, os caras usam pra caramba, assim. Caixas e mais caixas lá. Após montagem, né, de todo o eletroduto, posicionamento dos componentes principais, a gente começou a montar automação ali, temperatura na casa de 3, 4 graus, né? E vamos pegar as fitas isolantes que a gente trouxe do Brasil, né? Marcos, simplesmente não funcionava. A fita isolante não colava, cara. Praticamente congelada, assim. E aí foram que a gente foi descobrindo, né, cara, aos poucos, às vezes uma coisa que é super simples, né, você passar uma fita isolante ali para isolar um cabo em temperaturas muito baixas, isso não funciona, né? Então aí você via, não cola, cara, imagina isso. Não cola, silver tape não funciona, simplesmente não funciona, fita isolante não funciona, e aí a gente, né, teve que utilizar ali de termorretrátil, muitas vezes para fazer um isolamento. Então, o isolamento que você faria ali em coisa de 5 minutos, você gastava quase 1 hora ali para a mesma função, né? Mas foram coisas que a gente foi descobrindo ali, né? Primeira vez, trabalhando em temperaturas tão baixas, né? E a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Até que chegou um dia que a gente, né, tinha feito toda a montagem, né? Toda a parte de automação estava montada, os painéis já estavam começando a comissionar alguns sensores, algumas bombas, e aí a gente começou a recircular a água de uma torre de refrigeração. Aí, ao longo do dia, a gente ficou recirculando aquela água, tudo dando super certo e tal. Deu 5 horas da tarde, era um sábado, cara, 5 e pouco da tarde. A gente estava bem cansado, falou, cara, vamos fechar por hoje, né? Vamos embora. Aí a gente começou a guardar as coisas, aí veio o canadense, né? Chegou e falou assim, tá previsto neve para amanhã. A gente falou, bom, a gente tá no hotel, né? Tá tranquilo. Ele falou, então, todas essas tubulações que estão com água precisam ser drenadas. Eu falei, mas todas elas têm que ser drenadas? A gente acabou de fazer o teste hidrostático do negócio, né? Vai ter que abrir flange, vai ter que... Ele se não drenar, essa água vai acabar congelando, vai acabar expandindo e vai estragar trocador de calor, vai estragar tubulação, vai estragar... Então, assim, coisa, Marcos, você que a gente... nunca vai pensar, né? Nunca vai pensar, cara, nunca vai pensar. Mas de jeito nenhum, Marcos, de jeito nenhum. E aí toca, cara, às 5h30 da tarde, começando a abrir flange que já estava testado, garantir, né, que tudo estava drenado. Por quê? A instalação dos traces elétricos, né, que iriam revestir, né, todos os equipamentos, seriam feitos após 2 semanas, né, desse funcionamento. Então, até lá, toda vez que a gente tinha que recircular água em algum equipamento, né, que fosse construído de metal, né, que é onde, se não houvesse a expansão, né, a gente tinha que fazer a drenagem da água. Nossa. Então é algo até interessante, cara, e engraçado. Você espera ao longo da remediação que venha o produto ali a 100 e poucos graus, né? Aí você tem que ter uma torre de refrigeração para você baixar essa temperatura. Mas em algum momento pode ser que você baixe demais. Aí você precisa ter um trace elétrico por fora do equipamento para aquecer. Nossa Senhora! Cara, e assim, o trace inacreditável. que eles passaram, eles iam da cabeça da bomba, né, do ponto de captação da bomba, até o término do processo. Eram 300, 400 metros, né, se a gente
considerar assim, que Sei. eram mangueiras que passavam durante um bom período de tempo, depois dividia, né, entrava nos equipamentos e retornava. Então, tudo isso precisou ser aquecido, Nossa. né? E até depois que a gente veio embora, Marcos, a gente fazia a dosagem de, oh meu Deus, de soda. Certo, A gente certo, precisou fazer dosagem de soda em alguns locais para regular o pH. certo. Porém, a soda, ela congela a 10 graus de Ô, temperatura, não vai louco. chegar a zero. E 10 graus lá é o dia quente. Então, assim, a soda, ela não congelava ao longo das linhas, porque estava com trace, né? É. Só que no IBC ela chegou a congelar algumas vezes. Eles precisaram colocar um aquecimento dentro de um container onde acondicionava esses IBCs, Meu Deus. né? Para que ela não congelasse ali. Então, foram muitos desafios, cara, muito, muito aprendizado, né? Foi um projeto aí que tenho certeza, né, que a Reconditec como um todo, em 2, 3 meses de projeto e 45 dias de instalação em campo, a gente aprendeu aí equivalente a 2, 3 anos devido à intensidade, né, das coisas que a gente viveu, né, nesse projeto, nesse período de tempo. E aí, como é que é a vida, como é que foi a vida lá na Suécia? Você conseguiu ver alguma coisa ou você só ficou lá que nem um louco montando o sistema? Não, Marcos, a gente conseguiu passear um pouco, sim. O custo de vida lá é um custo muito alto, né? Muito alto mesmo. A gente estava, primeiro, estava em pandemia, né? Tava a cidade inteira tava em lockdown, então até as 8 horas da noite, né? Os comércios trabalhavam, mas com a restrição de pessoas dentro dos locais, né? Depois das 8 horas da noite, simplesmente tudo fechava. Se quisesse comer alguma coisa, era no iFood, que lá chamava Foodora, né? Ou algum drive-thru que você pudesse passar, pegar comida e levar para casa, assim. Mas a gente conseguiu passear, sim. Fomos em alguns parques, visitamos algumas cidades, né? Próximas a Malmo ali. Eu tive a oportunidade na volta de voltar de trem, né? Consegui fazer a aventura de voltar de trem ali. Foram 1.000 quilômetros de trem, peguei 6 trens diferentes, foi uma aventura de verdade, carregando mala e tudo mais, mas foi tudo muito bom, cara. Acho que não foram só de trabalho, não. A gente conseguiu aproveitar um pouco também a vida lá. E, cara, incrivelmente, assim, né? Isso foi março, abril, né? Quem aí ouvisse esse podcast agora, né? Vai se lembrar bem como a gente estava aqui no Brasil nessa época, né? Basicamente todo mundo em casa, trancado, o uso de máscaras 100% do tempo. E chegando na Suécia, isso é totalmente o contrário, assim. Ninguém usava máscara, né? A não ser em transporte público, tá? Não havia uso de máscara na rua, dentro de estabelecimentos, nem mercado, nem loja de conveniência de roupa, tal. Isso não se fazia uso, né? Na empresa, a gente era obrigado a fazer o teste do Covid todo domingo, mas a empresa cedia o teste, né, para gente. A gente só tinha que dizer na segunda-feira que a gente tinha testado negativo, né? Não precisava dar nenhum tipo de comprovação ou nenhum profissional da saúde fazer o teste, era só a gente seguir que estava ali no teste e fazer. Cara, foi uma experiência bem, bem diferente, mesmo estando em pandemia, né? A gente conseguiu conhecer um pouco, ver a vida do pessoal. Malmo é uma das cidades que tem o melhor índice de ciclovias do mundo, né? É a melhor cidade para se andar de bicicleta no mundo. Infelizmente, alugar uma bicicleta em Malmo é fora de cogitação para gente. Tem uma coisa interessante também das ferramentas, né? Que você me falou, né? Que muito difícil ter ferramenta, sei lá, furadeira que liga na tomada, né? Tudo com a bateria, né? Primeiro carro elétrico lá é uma realidade, né? É uma realidade. Você encontra assim, Tesla, BMW, Mini Cooper, muitos Hondas também, 100% elétrico, né? Já é da parte da cultura. Em alguns parques lá existem uns painéis solares, onde você para o carro embaixo do painel solar e você conecta o cabo elétrico nesse painel, e esse painel já vai gerando energia, já vai alimentando o seu carro. E dentro da indústria não é diferente, Marcos. A única ferramenta realmente que a gente viu que era conectada à eletricidade lá era a máquina de solda. Agora, lixadeira, furadeira, parafusadeira, soprador térmico, Soprador térmico. Caramba. serra sabre, cara, todas as ferramentas eram a bateria, né? As baterias elas eram gigantes, né? Você conseguia trabalhar o dia inteiro com apenas uma carga da bateria.
e isso dava uma produtividade para a gente inimaginável até aquele momento, né? Então, conforme eu comentei, a gente tinha que montar parte do equipamento dentro de um galpão, esse galpão era bem grande, e parte do equipamento lá de fora do galpão. Se a gente tivesse que ficar puxando uma extensão, né, toda vez que a gente fosse para fora, ou até puxar uma extensão mesmo para fora e deixar lá, né, isso daí a gente estava falando de 100 e poucos metros de cabo, né, e ter um cabo pendurado ali, isso não aconteceu em momento nenhum. Né, até na hora que a gente precisou chumbar a chaminé do nosso sistema era uma chaminé bem alta lá, a gente precisou chumbar alguns cabos de aço, vinha com uma furadeira, a bateria gigante e fazer a perfuração num bloco de Nossa. concreto, assim, como se Nossa. fosse elétrico. Até a furadeira assim, grandona de concreto, Grande, caramba. bem grande, parecia um martelete, Sei, assim. sei, sei. E nas lojas, né, que a gente precisou comprar materiais e tal, o que a gente via é que não se tinha nada a cabo, né, que precisasse ser conectado ao cabo. Existia os equipamentos, né, furadeira, parafusadeira, soprador térmico, que você comprava sem a bateria, Certo. e aí você ia comprando as baterias separadas, né? E aí você podia comprar ali 4, 5 baterias para um equipamento, ou você ter 4, 5 equipamentos e apenas uma bateria, aí vinha da necessidade de cada um. Mas já é uma realidade já, Marcos. Lá, basicamente, todos os equipamentos manuais, né, para os serviços manuais lá, eles já estão a bateria e funcionais, tá? Não são equipamentos que são mais fracos, ou são equipamentos que tem que ficar toda hora trocando a bateria. Não, eles eram funcionais, trabalhavam 8, 10 horas por dia com a mesma bateria, no final do dia você colocava para carregar, no outro dia você pegava a bateria recarregada e trabalhava ao longo do dia inteiro novamente. Caramba. Mas e a remediação então, Rodolfo? Como é que já deu start no sistema? Já está funcionando? Já está conseguindo? O ácido está amigo de vocês? Ou o ácido ferrou vocês? Então, Marcos, a técnica escolhida lá, né, devido aos contaminantes, foi a técnica ITDSP. Conforme eu comentei, são técnicas onde você tem alguns tipos de resistências elétricas no eletrodo, né? Então, o objetivo, né, da remediação é aquecer uma área de 2.100 metros quadrados. A profundidade, né, que os eletrodos foram instalados foram de 1 a 7 metros, né, de profundidade. Então, o volume aproximado de tratamento vai ser de 14.600 metros cúbicos de solo. Para isso, eles precisaram instalar 235 eletrodos. A temperatura-alvo da remediação é 300 graus Celsius. Caramba. Alguns produtos que foram encontrados lá no solo, eles têm ponto de fusão a 244 graus e ponto de ebulição ali 350, 360 graus. Nossa. Isso a pressão atmosférica, Sim. né? A gente ainda aplica o vácuo para tentar diminuir um pouco essa temperatura, mas são produtos bem complexos mesmo. A ideia, né, da remediação é chegar nesses 300 graus ao longo de 7 meses de operação. Na semana seguinte, eles fizeram um startup, né, junto com o pessoal da Recontech, e já começaram a operar o sistema. Hoje já está chegando no sistema 90 e poucos graus de temperatura, esse vapor que a gente está fazendo a extração. Certo. Tá? Então, o solo já está ali em torno de 120 graus. Né? O ácido clorídrico ele não veio na concentração ainda, né, na concentração de 35%, ele está vindo numa concentração um pouco menor. Porém, Marcos, a gente está acreditando que está vindo algum outro produto junto, né, onde está trazendo o ataque químico, né, de alguns sensores nossos. Então, assim, a gente tinha alguns sensores de nível, principalmente, é o sensor que mais está sofrendo hoje. A gente tinha colocado os sensores reservas junto com o envio do sistema. Foi uma obrigação da GeoServe que a gente fizesse isso, né? Os sensores reservas já foram utilizados. Ixi. E ainda assim a gente está tendo esse problema. Hoje mesmo, né, que a gente está fazendo essa gravação, o Diogo já esteve em São Paulo buscando um material, né, que a gente acredita que vai ser compatível quimicamente com o produto que está vindo. A gente ainda não recebeu da GeoServe a análise da água, né, do que está chegando no sistema, mas a gente acredita que com esse produto que a gente está em mãos hoje vai ser possível fazer a substituição e ficar operando de forma correta. O sistema, né, por curiosidade de todos, assim, é um sistema basicamente montado fibra de vidro, né, com resina apropriada para esse produto, né, a gente chama de Deracane, é o fabricante, é uma resina americana. Todos os componentes metálicos, eles foram feitos um tratamento com ebonite,
para poder suportar o ácido clorídrico. Então, existe uma camada de ebonite com uma carga de grafite, né? Então, todos os nossos vasos de pressão, né, que a gente enviou, eles precisaram receber esse tipo de tratamento. A resina também, né, essa deraquene que eu comentei das tubulações de fibra de vidro também precisaram receber uma carga de grafite. Tem um determinado processo, né, todos os sensores são de Teflon. A princípio, né, o Teflon era o único material que suportaria o ácido clorídrico a essa temperatura, porém a gente viu que o sensor de nível está sofrendo algum tipo de ataque químico. Mesmo o Teflon, né, tendo essas propriedades que ele tem quimicamente falando, né, que são excelentes, né, excelentes. Ele teve um problema de compatibilidade com o produto. E aí, a partir de um determinado momento, a gente já neutralizou esse ácido, já está num pH mais ok, né, para o processo. Aí a gente começa a trabalhar com PP e aço inox, assim, praticamente até o final do processo. Não, legal. Então, agora a coisa está funcionando, né? O aquecimento está funcionando e a extração está funcionando. Vocês estão com algum tipo de dificuldade nesse sensor. Isso indica que vocês vão ter que voltar para lá? Exatamente, Marcos. A gente está hoje com a dificuldade com o sensor, onde a gente acredita que vai resolver ela com a substituição do material, né, do flutuador desse sensor. O nosso objetivo agora é fazer essa substituição e aí ficar com o sistema rodando 100% novamente. Está previsto que você vá para lá de novo ou não? Não, Marcos, não. Provavelmente vai o Diogo agora para fazer essa substituição e realizar alguns ajustes, né? No período que ele estiver lá, caso o produto que a gente está escolhendo também não seja compatível, a gente provavelmente vai ter que trocar a técnica de medição, né? Que é muito fácil. A gente deixa de trabalhar com nível e vai trabalhar com sensor do tipo radar, certo, ou algum outro sensor de nível que não tenha o contato direto com o produto, né? Quanto custa esse projeto de remediação para o cliente final? Assim, quanto é que ele vai gastar mais ou menos? Porque ele gastou 76 milhões de euros até agora. Esse projeto, supõe-se que ele vai resolver uma boa parte do problema, né? Ele vai remover a grande massa que ainda está remanescente lá, que ele já escavou e tal. Quanto que é mais ou menos o poder público lá da Suécia tá bancando para fazer essa remediação? O poder público da Suécia, Marcos, ele já bancou esses 76 milhões, né? Desde a década de 80, com escavação, destinação, e agora ele está tendo esse custo do sistema termal, né? A parte da Recontech, que foi a venda do sistema, foram poucos milhões de reais, tá? A parte do aquecimento mesmo, eu não tenho essa informação. Você falou lá do congelamento, se congelasse aquele dia lá, né, que nevou, ia dar um belo de um prejuízo ali, né? Sim, Marcos, sim, fugiu, né, totalmente do nosso radar, assim, até por falta de vivência nossa, mas um dos equipamentos que a gente estava testando era um trocador de calor que tinha vindo dos Estados Unidos. Então, assim, a gente não teria só prejuízo financeiro, porque provavelmente esse trocador ele custou alguns milhões de reais. Vixe, Mari! Mas a gente teria um atraso, né, do início da remediação, né, coisa que o governo não está aceitando mais, né? Eles têm um prazo Sim. acordado com a população. Talvez o prejuízo financeiro a gente conseguiria mensurar, né? Mas esse prejuízo para, né, o governo, para a consultoria, isso seria imensurável. Bom, imagino que para vocês está sendo um negócio bem interessante. Como é que você acha que a consultoria está se sentindo em relação a vocês? E como que a Macmillan Magui está se sentindo em relação a vocês, já que eles indicaram? E como os suecos estão gostando de vocês ou não? Eles falam Brasil, futebol e tal, ainda ou não tão bravo com o Brasil? Eles falam sim. No local que a gente ficava dormindo, né, um hotel, o pessoal questionava bastante, mas brasileiro fazendo remediação ambiental, vocês não é do carnaval? Então, assim, parece que eles enxergam a gente ainda muito, né, como um país turístico, Sim. né? Essa parte técnica, né, ainda não é muito levada a sério. A consultoria, ao longo do tempo que a gente esteve lá, ela estava muito satisfeita com a gente, né? A gente honrou, né, com todos os prazos, mesmo sendo prazos agressivos para projetos aqui dentro do Brasil mesmo. Quando a gente viu que talvez houvesse, né, uma possibilidade de algum tipo de atraso, a gente já foi com uma equipe maior, né, para fazer essa montagem em campo e ganhar tempo no cliente. O que a gente conseguiu ver, né, que tanto o cliente, né, quanto o pessoal lá estava muito satisfeito
eles constantemente, né, falavam para a gente sobre a nossa organização. A gente utilizava as ferramentas e logo a gente criou uma bancada, né, no meio do local de instalação, assim, tudo a gente colocava cada coisa no seu lugar. Isso foi visto com bons olhos por eles, né? Então, assim, dificilmente a gente encontrava alguma coisa que não estaria ali em cima, né? Ou tinha uma pessoa usando ou estava ali em cima. Isso tudo eles viram como valor, Sim. né? Então, assim, essa preocupação do uso de EPI, lá fora não é, mesmo, né, sendo um site, né, como a gente está falando, o governo ia constantemente, a população local ia, acessava o site, via o que a gente estava fazendo, o uso de EPI não é cobrado da forma que é cobrado no Brasil, né? Então, assim, o pessoal tem a consciência do que eles estão fazendo e utiliza em cima dessa consciência, né? Certo. E a gente aqui, né, a gente tem essa doutrina do uso de EPI dentro da Recontech desde sempre, então lá a gente usava o EPI, e diferente da atividade que a gente estava fazendo, a gente estava sempre, né, o dia inteiro, né, com eles, e isso tudo foi visto com bons olhos. Conseguimos, né, no final do projeto, bem no finalzinho, fazer 2 hambúrgueres junto com o pessoal, assim, no almoço, né? O Diogo conseguiu comprar lá hambúrguer, conseguiu comprar carne e tal. A gente, juntamente, né, com o pessoal da GeoServe lá, conseguiu 2 almoços, né? Almoçaram junto e o pessoal estava bastante feliz, assim, com a entrega, bastante feliz com o que eles tinham adquirido, né? Isso é bom, porque daí se um dia eu for lá para a Suécia, eu falo, pô, eu sou amigo do Rodolfo, então eu posso falar tranquilo ali. Pode falar tranquilo, sim, Marcos. E Rodolfo, como é que você tá vivendo aqui no Brasil, né, na pandemia? Você mora num apartamento, você mora numa casa, você trabalha mais no home office, você vai mais nos clientes, meio a meio? Como é que tá essa sua rotina pandêmica? Ô Marcos, a gente, né, durante a pandemia, né, eu e minha esposa, a gente teve um bebê, né, foi em julho do ano passado. Nossa filha vai completar 1 ano agora. Legal, legal. Tá sendo bem desafiador, Marcos, bem desafiador, né, com essa preocupação, principalmente com ela, né, com os meus pais, com, né, a minha sogra, né, que já tem um pouco mais de idade. Eu tenho ficado durante a semana em São Paulo, né? Parte do tempo em home office, parte do tempo no cliente. Né? A minha esposa e minha filha têm ficado bastante em Ubatuba, numa casa da família dela que eles têm lá. E eu tenho ficado São Paulo, Ubatuba, às vezes cliente, às vezes volto direto para Ubatuba, tento fazer um home office de lá. Ambas empresas estão bem conscientes, né, com o Covid. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente está fazendo uma testagem. A Reconditec, desde o primeiro momento, né, onde grandes setores da Reconditec têm ficado de home office, então, setor financeiro, como um todo, setor comercial, grande parte do tempo, tem ficado de home office e feito as entregas de home office, né? E a gente ainda está bastante preocupado, né, Marcos? Bastante Sim, preocupado. bastante. Remoção de massa, Marcos, isso é um dado que é muito interessante, né? Até para a gente, interno da Reconditec mesmo, com a equipe de campo, com a equipe da produção, trazer para eles e falar, meu, ao longo desse ano a gente conseguiu remover, né, 60, 70 toneladas de contaminante do solo, né? Isso, né, se fosse direto para a água, contaminaria tantos milhões de litros de água e tal. Sim. Tentar trazer o pessoal que não tem muito essa vivência, principalmente o pessoal da produção, né, Sim, sim. que chega ali um desenho para eles montarem, eles montam e enviam isso para frente, né, com todo o carinho que eles têm ali para montar e tal, mas às vezes eles não conseguem enxergar como um todo. E a gente Sim. tenta trazer isso de volta, né, em algum momento, um feedback para eles. Fala assim, ó, pessoal, o empenho... As máquinas que nós montamos... Exatamente. A gente está conseguindo trazer essa melhora. Então, às vezes, a gente pede, né, para os clientes de forma bem sucinta, assim, dos sistemas que a gente tem aí, você poderia compartilhar com a gente a quantidade de massa que foi removida, e aí a gente soma todas essas massas num único valor e tenta, né, trazer isso e motivar as pessoas que estão ali trabalhando com a gente, trazer para eles assim, cara, isso é o trabalho nosso, né? É isso que a gente faz, é para isso que a gente se dedica, por isso que a gente precisa continuar. Esse é um pouco do bem, né, que a gente vem trazendo para o mundo, assim. Sim. Rodolfo, fala o seguinte para o pessoal: essa dimensão, né, um projeto gigante com gente indo do Brasil para lá, né, uma remediação que até agora está nos 70 e poucos milhões de euros, quase 80 milhões de euros.
E qual é a massa remanescente, ou então qual é a massa que esse projeto que vocês estão participando do termal vai tratar, quer tratar? E além da massa, como é que é? Isso é volatilizado, né? Então você vai extrair vapor. Quanto que é a extração de vapor? Você extrai muito vapor? Qual a vazão do vapor? Sei lá. Marcos, legal. A massa dessa área que o termal está tratando, né, é uma massa pequena em comparado com o volume de solo a ser tratado. A gente está falando de uma massa de 2 toneladas aproximadamente, né, desses pesticidas ali que ainda remanesceram na área. Então esse aí é o estudo, né, da consultoria. Então é um sistema grande, a gente vai atingir, né, temperaturas aí de 300 graus ao longo da remediação, e a massa é uma massa pequena. Porém, como a área é muito grande, Marcos, a gente está esperando uma recuperação de vapor de 1.000 metros cúbicos por hora. Né? Então, assim, é uma bomba de vácuo bem grande, né? Para a gente ter essa vazão, né? Essa vazão de ar, essa troca de ar vai ser bem grande. Porém, a massa ao longo do projeto vai ser uma massa bem pequena. Engraçado, né? Vários milhões aí de euros para esse projeto termal, né? Para uma massa relativamente pequena. Mas, por outro lado, ele precisa ser mobilizado de lá. E para mobilizar para o vapor tem que extrair muito vapor, né? Como você está falando aí, 1.000 metros cúbicos por hora, nossa senhora. É uma bela extração. Vai ser uma vazão, é uma vazão bem alta, né? Os documentos que foram compartilhados com a gente, né? Está na casa de 1.000 metros cúbicos hora. A vazão de água ela vai ser bem baixa também, né? Não espera, né, que a gente condense muita coisa. A ideia é que a condensação seja bem pequena. Ao longo do processo de tratamento dessa água, existe dois scrubbers, né? Que são lavadores de gás, onde a gente vai tentar baixar o pH dessa água neles, né? Então, ali é que vai ser o coração do sistema mesmo. Então, além dessa extração de vapor bem alta, a gente vai ter toda essa parte de tratamento, né, onde a gente vai tentar trazer esses contaminantes para a água, né, fazer uma neutralização com soda, para dali partir para o processo de tratamento da água mesmo. Bom, é isso aí, Rodolfo. Poxa, mais uma vez, obrigado e parabéns, né, para você, parabéns para a Reconditec, belo projeto e que levou o bom nome do GAC brasileiro aí para o exterior, né? Então, a comunidade toda tem a agradecer para você, para a Reconditec, para todo mundo. E é isso aí. Obrigado você, Marcos. Obrigado pela oportunidade, né? Desculpa aí as indas e vindas, a correria quando eu voltei aqui para o Brasil. A gente demorou um pouco para poder gravar aí esse episódio, né? Não, que nada. Acredito que tenha sido um dos mais difíceis aí de gravar. E é isso, Marcos. Assim, acho que pra gente, né, para mim, foi um aprendizado muito grande, né? Todos os desafios, né, de temperatura, equipamento, utilização de EPI, muita coisa a gente viu que não funciona, né? Outros EPIs que seriam necessários, até a gente, numa próxima, com certeza, né? Aquele aquecedor de mão mesmo foi algo que salvou, é algo que vai fazer parte da lista de EPI dos meninos de campo aí, que tiverem que, né, trabalhar em locais frios. E para a Reconditec, com certeza, foi um grande aprendizado, né? Um novo produto, né? Que no Brasil a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar com aquecimento de pesticida, né? A gente já trabalhou em alguns sites com pesticida, mas mais voltado ali para o bombeamento e tratamento dos compostos, né? Mas esses desafios em aquecer um produto onde o subproduto dele é um ácido clorídrico, né? Elevadas temperaturas, materiais específicos, toda essa parte de exportar um equipamento. Então, isso tudo foi um aprendizado para a gente, Marcos. Espero participar de outros, né, com outros projetos desafiadores. Teremos outros, tomara que em breve tenhamos mais projetos aí para você contar para a gente aí, Rodolfo. Com certeza, Marcos. Farei de tudo para estar aqui presente e passar, né, o máximo dessa experiência aí, com esse olhar mais voltado aí para o sistema, né? Com certeza, tendo outros projetos desafiadores como esse, a gente vai estar trazendo para vocês, sim. Legal. Obrigado, então, Rodolfo. Obrigado você. Obrigado, pessoal, que teve paciência aí de nos ouvir. Opa! E é isso, Marcos. Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo. Até a próxima. Essas foram as palavras de Rodolfo Rodrigues. Espero que vocês também tenham gostado.
Um cara batalhador que merece muito o sucesso que está tendo. Valeu, Rodolfo. Obrigado por essa. Como o episódio ficou um pouco mais longo, eu não vou fazer aqueles comentários finais aqui. Eu vou escrever sobre isso nas próximas newsletters, tá? Fiquem conectados, acompanhem também a nossa newsletter, que é muito legal. Mais uma vez eu agradeço a vocês que me ouvem. Agradeço demais ao Rodolfo por compartilhar suas ideias e compartilhar esse caso muito legal com a gente. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 370 assinantes da newsletter, 317 inscritos no Telegram, 741 inscritos no nosso canal do YouTube, 656 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo aqui, se você quiser e se você puder, por favor, contribua conosco no site do Apoia-se. A nossa campanha está no site apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.